Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, depois de rejeitada a segunda denúncia contra Michel Temer, esse presidente que todos nós sabemos que é um presidente pato-manco, fraco, tem 3% apenas de apoio popular, mas ele entra na fase final do seu governo tentando desferir mais golpes contra os trabalhadores, a entrega total do nosso país. Eu quero falar aqui do decreto sobre as estatais, um decreto, na minha avaliação, inconstitucional, criminoso, e também sobre o orçamento público. Esses são os três eixos de atuação desse governo, né? Superexploração do trabalhador. Essa reforma trabalhista que vai entrar em vigência agora, a partir do dia 11. Eu quero começar, inclusive, falando dessa entrevista lamentável do presidente do TST, dizendo o seguinte: é preciso flexibilizar direitos sociais para haver emprego. Ora, ministro, isso não tem base na realidade. No governo do presidente Lula, em 8 anos, foram criados 15 milhões de empregos, sem retirar direitos sociais. O que os senhores querem é aumentar a exploração do trabalhador, é sair da crise com superexploração. E a minha preocupação com a entrada em vigência dessa reforma trabalhista é porque a gente já começa a ver os efeitos. Eu já citei aqui uma matéria que saiu no Jornal do Espírito Santo, onde se contratavam para trabalhar em bobs, em outros restaurantes e lanchonetes, ao valor de R$ 4,45 a hora. Era para trabalhar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Sabe quanto daria o salário final desse trabalhador? R$ 170. E eles querem dizer que isso agora é trabalho formal. Vão dizer isso nas estatísticas. Quando se gerar empregos formais, olha, estamos criando empregos formais. Mas eu pergunto, que empregos formais são esses? Eu, inclusive, quero aqui entrar num debate, porque eu tenho visto muita propaganda por parte desse governo, dos órgãos de comunicação, em especial da Rede Globo, dizendo que o Brasil, a economia está se recuperando e que empregos estão sendo gerados. Eu fico vendo a diferença de tratamento quando era o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, quando os meios de comunicação tentavam jogar tudo para baixo. Agora eles tentam fazer o mesmo em relação ao emprego. Pois bem, desde que Temer assumiu até agora, em maio de 2006, são 1.700.000 desempregados a mais. É claro que alguém pode dizer, tudo bem, mas a situação já teve pior, é verdade. Chegamos em março de 2017, com 14.200.000 desempregados. Agora estamos com 13 milhões e 100 mil desempregados. Agora, sabe qual é o problema? É que, senadora Vanessa, esses empregos que foram criados agora, foram todos criados sem carteira de trabalho assinada e por conta própria. Porque emprego com carteira assinada continua caindo mês a mês. Foram 800.000 empregos a menos de carteira assinada. Só melhorou trabalho por conta própria, carteira sem estar assinada. Então, o governo, sinceramente, não foi fruto de política pública do governo. Muito pelo contrário, foi fruto do esforço do brasileiro, que está sem emprego, está indo vender marmita na rua. Então, esses números são importantes de serem ditos. E volto a dizer novamente, quando eu falo do presidente Lula, 15 milhões de empregos criados em 8 anos. Eu queria, inclusive, abrir um parêntese aqui, para falar um pouco sobre a entrevista do ministro Fux na Folha de São Paulo no dia de ontem. Porque é interessante, você sabe que o CNJ abriu um processo contra 4 juízes do Rio de Janeiro que participaram de um ato contra o impeachment. E a Carmen Lúcia, no voto dela, disse o seguinte: daqui para frente ninguém pode falar fora dos autos. Pois bem, o ministro dá uma entrevista que aborda concretamente o caso do presidente Lula, que depois ele pode julgar, porque ele vai ser presidente do TSE. Então, é algo, sinceramente, lamentável. Eu quero trazer aqui palavras do ex-ministro da Justiça, Aragão, que diz o seguinte: Fux não deveria apresentar manifestações sobre um tema sobre o qual poderá vir a julgar na Corte Superior.
continua o ministro Aragão, o ministro do STF não pode ficar realizando interpretações extensivas e inventar uma hipótese que não está na lei, porque ele, na verdade, inventou uma hipótese. A tese dele é que, se a pessoa tiver denúncia, não pode ser candidato. Onde está isso? Em lugar algum do mundo. Isso existia na época da ditadura. A Lei de Segurança Nacional impunha isso na época da ditadura militar. Mas vou voltar ao meu tema, que é a destruição por parte do governo Temer. E aqui, quero trazer aqui as minhas preocupações com um decreto assinado no dia 1º, na véspera do feriado, em que possibilita as empresas estatais venderem seus ativos sem licitação. Na verdade, nós aprovamos aqui a lei das estatais, que já permitia um ponto, que era a venda de ações sem licitação. E o governo já estava fazendo isso. A Petrobras, por exemplo, sem levar em consideração o Programa Nacional de Desestatização, que pede para as empresas serem colocadas nesse programa, ela vendeu a Nova Transportadora Sudeste, sem licitação, para uma empresa canadense chamada Brookfield, por 5 bilhões. Vendeu 66% do campo de Carcará para a estatal norueguesa, por 2,5 bi, um presente. O preço do barril do petróleo vai sair a 2, 3 dólares o barril. Vendeu o campo de Sururu, a Total francesa, que está rindo de orelha a orelha. Mas agora eles oficializam tudo isso nesse decreto, que é um decreto inconstitucional. Eu quero dizer que já assinei um projeto de decreto legislativo, a bancada do PT toda, vou pedir a assinatura de outros senadores também, sustando esse decreto do governo federal. Porque, senadora Vanessa, senador Assi, para se criar uma estatal ou subsidiária, tem que ser aprovado por esse Congresso Nacional. Então, naturalmente, para se vender, também tem que ser aprovada por esse Congresso Nacional. Então, criaram uma regra que é um absurdo por completo, mais grave. Ferem o artigo 37 da Constituição também. Eles dizem que essa empresa de economia mista pode fazer negociação sigilosa com empresas que estejam interessadas em comprar suas subsidiárias. Isso aqui é um escândalo completo. É entrega total do país. Estão entregando pré-sal a preço de banana para as multinacionais do petróleo. Querem vender terras a estrangeiros. E eu trago hoje também a minha preocupação, presidente, com o exercício militar que está sendo feito na Amazônia brasileira, com Forças Armadas do Brasil, com Forças Armadas norte-americanas, da Colômbia e do Peru. É a primeira vez que isso acontece. E eu quero trazer aqui, está acontecendo, começa hoje, vai até o dia 13, no município brasileiro de Tabatinga, situado na margem esquerda do Rio Solimões, na tríplice fronteira entre Peru, Brasil e Colômbia. A realização desses exercícios supõe 3 mudanças importantes, 2 das quais afetam diretamente o Brasil, e a terceira diz respeito a toda a região. A primeira é que o Brasil tem sido, até antes do Temer assumir, muito cuidadoso na proteção da Amazônia. Afinal, trata-se da região mais rica em água e biodiversidade do mundo. Ademais, ainda por cima, incluir as Forças Armadas dos Estados Unidos para exercício na selva significa instruir a maior força armada do mundo em um cenário em que ela não domina. De maneira que esses exercícios, sem dúvida, significam um retrocesso e um verdadeiro atentado à soberania nacional. Senhor presidente, tem circulado e-mails na imprensa alternativa, nos meios militares, tem circulado um e-mail que diz o seguinte: convidar as Forças Armadas dos Estados Unidos para fazer exercícios conjuntos com nossas Forças Armadas na Amazônia é como crime de lesa pátria. Ensinar ao inimigo como nos combater na selva amazônica é alta traição. Em segundo lugar, não se pode esquecer que esses exercícios acontecem muito próximos da fronteira da Venezuela, país que todos sabem vive um conflito interno, e que outros países parceiros de fronteira amazônica, o Peru e a Colômbia, são atualmente muito próximos dos Estados Unidos. Embora
essa questão, no momento conjuntural, tenha baixado um pouco a temperatura, não se pode esquecer que Donald Trump aventou a possibilidade radical de intervenção militar naquele conflito. Isso quer dizer que uma intervenção militar americana poderia acontecer nas proximidades das nossas fronteiras. Contudo, o séquito de questões de natureza militar e humanitária que poderia acarretar. Finalmente, registra-se um retrocesso no processo de integração regional. Na verdade, aqui está ligado à política externa também. Nós construímos uma política externa ativa, altiva, e uma política de defesa que é no mesmo caminho. Nós fortalecemos a integração latino-americana, nós criamos a relação com os BRICS, nos aproximamos da África, do Oriente Médio. Aqui constituímos o Unasul. Pela primeira vez, na América Latina, os países não estavam subordinados aos interesses norte-americanos, em especial no caso da OEA. Tem uma forte hegemonia norte-americana. Foi um período da história em que houve um esvaziamento da OEA e fortalecimento da Unasul. Pois bem, nós tínhamos criado o Conselho de Defesa Sul-Americano, com o objetivo de criar uma zona de paz sul-americana, construir uma visão comum em matéria de defesa e articular posições regionais em fóruns multilaterais. Eu pedi água aqui, se pudesse. O Conselho de Defesa Sul-Americano apontava para a autonomia regional em matéria de defesa, consolidava a ruptura com o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca de 47, que refletia a dominação dos Estados Unidos sobre o continente. Esse TIA, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que vinha desde 47, perdeu força em 82, quando os Estados Unidos se posicionaram contra a Argentina e a favor da Inglaterra. Pois bem, a gente está destruindo esse esforço de construção aqui dessa integração sul-americana e colocando as Forças Armadas norte-americanas dentro da Amazônia brasileira, no exercício em conjunto com a Colômbia e com o Peru. Eu só chamo a atenção que há pouca divulgação por parte da imprensa disso que está acontecendo. Eu acho o fato grave. Eu acho o fato grave. E acho que reflete essa nova política, de, novamente, alinhamento automático dos Estados Unidos na política externa e na política de defesa. Mas, para mim, isso está dentro desse grande ataque à soberania nacional que acontece no país. Por fim, já falei aqui do ataque aos direitos dos trabalhadores, já falei do ataque à soberania nacional, da entrega das nossas riquezas. Vou falar, por último, do orçamento, porque saiu a nova peça orçamentária. E o orçamento não é neutro. Essa emenda constitucional dos gastos, eu participei aqui de vários debates. Tinha gente que dizia, não vai retirar recursos da educação, da saúde. Nós dizíamos, vai sim. Eu quero provar no fato concreto do orçamento para 2018. Essa disputa não é disputa neutra. Aqui se expressa, na disputa dos fundos públicos, também a luta de classes no nosso país. E esse governo do Temer, no orçamento, não difere do resto. Ele tem um lado. O lado é o lado dos banqueiros, das grandes empresas. Quem são os inimigos? Os trabalhadores, os mais pobres. Investimento em reforma agrária. Investimento em educação, porque educação e saúde pública são salários indiretos dos trabalhadores. Eles tinham anunciado o primeiro orçamento, em cima de um déficit de 129 bi. Eu fiz um vídeo e falei aqui na tribuna várias vezes sobre isso. Só que agora é um novo orçamento, porque eles ampliaram o déficit de 129 bi para 159 bi. E falaram mais de uma arrecadação de 14 bi, ou seja, colocaram mais 44 bi no orçamento. No entanto, o orçamento continua a ser um orçamento que corta recursos fundamentais de áreas essenciais. Eu quero começar com o desenvolvimento social, Sistema Único de Assistência Social. Cai de um orçamento de 2.300 bi para um orçamento de 2.190 bi. É uma queda de 8%, mas é uma queda considerável, senadora Vanessa, porque aqui está tudo que está ligado com os mais pobres. É a parte dos mais pobres. Continua. Segurança alimentar e nutricional.
Em 2015, o orçamento era de 1 bi e 90 milhões. Já tinha caído para 445 milhões em 2017. Houve uma redução de 47%. Cai para 237 milhões. Segurança alimentar e nutricional. Plano Brasil Sem Miséria. Em 2015, o orçamento era de 5 bi e 600 milhões. 2017, com Temer, 2 bi e 200. Agora, cai 28% em relação a 2017 e vai para 1 bi e 500. Plano Brasil Sem Miséria. Volto a dizer, 1 bi e 500. Em 2015 era 5 bi e 600. Cultura. Cultura. O orçamento que com Dilma em 2015 era de 772 milhões, caiu em 2017 para 437, cai 41% para 2018, cai para 253 milhões. Defesa. E eu falei aqui de defesa hoje. Defesa nacional. Chegamos a ter um orçamento em 2015 de 8 bi e 900. 2017 foi 6 bi e 800. Para 2018, 4 bi e 80. Veja que em relação a 2015, é menos da metade do orçamento para a defesa. Para as nossas Forças Armadas, que estão dando tantas atribuições a ela nesse momento. Ciência, tecnologia, inovações e comunicação. Aqui, os senhores sabem, os centros de pesquisa, laboratórios estão fechando o país afora. Há 15 dias atrás teve um ato de cientistas aqui. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, tem uma frase que eu tenho repetido. Diz que o que está acontecendo com a ciência, o que está acontecendo com o futuro do Brasil, porque ciência é futuro, só se pode fazer uma analogia com um país em guerra, sendo atingido por uma potência estrangeira. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era de 7 bi e 300 em 2015, caiu para 5 bi e 200 em 2017, está tudo parado, e cai mais 23% para 3 bi e 900. Isso aqui é destruição da ciência brasileira. Esse é o tipo de investimento que tem a ver com o futuro. Cidades, Ministério das Cidades, tem uma rubrica aqui, mobilidade urbana e trânsito. Isso aqui é o seguinte, em 2015, com Dilma, era 510 milhões. 2017, 263 milhões. Houve um corte de 85%, cai para 39 milhões. Investimento, e eu vou passar para a senadora Vanessa uma parte do final do discurso. Investimento, senadora Vanessa, todo mundo diz, qualquer economista, com qualquer visão, que o investimento público é algo fundamental. É fundamental, é o bom dinheiro, é o dinheiro bem aplicado. Investimento em transporte, em logística. Pois bem, o PAC em 2015 foi 67 bi, cai em 2017 para 36 bi e agora cai 28% para 25 bi. Quando a gente está no menor, a gente já teve 21,5% do PIB em investimento, estamos com menos de 15% agora do PIB. Esses cortes aqui, eu passo a parte para a senadora Vanessa Graziotti. Primeiro, senador Lindbergh, cumprimentá-lo pelo pronunciamento, Vossa Excelência, que sempre ocupa essa tribuna para falar à nação brasileira e fala sempre embasado em muitos dados. E isso é muito importante, senador Lindbergh Farias, porque dá não apenas uma credibilidade ao que Vossa Excelência fala, mas mostra que Vossa Excelência fala a realidade. É muita coisa para falar a respeito do que este governo está fazendo contra o Brasil. Mas eu acho que poderíamos resumir, como Vossa Excelência diz, que o golpe, o real objetivo do golpe, por que aquilo não foi impeachment? A presidenta Dilma nunca cometeu crime nenhum. Foi para abrir caminho para eles fazerem com o Brasil o que estão fazendo agora. Estão atacando duramente a nossa soberania. Vossa Excelência deu o exemplo desse exercício feito com os Estados Unidos, podendo ser feito com países vizinhos, como, aliás, historicamente tem sido, e eu acompanhei alguns muito de perto, porque geralmente acontece lá no meio estado do Amazonas, na fronteira com Venezuela, na fronteira com Colômbia, na fronteira com Peru.
mas atacam os direitos dos trabalhadores de forma assintosa. Eu, como Vossa Excelência, vou usar a tribuna e falar sobre isso. Mas sobre o orçamento que Vossa Excelência fala, senador Lindbergh, eu apenas quero incluir ao vosso pronunciamento uma das matérias publicadas no jornal de hoje. Mudanças no Refis deixam um buraco de 4 bilhões no orçamento de 2018. Ou seja... É só para os mais fracos, é só para os pobres. Perdoam dívida do grande empresariado. Senadora, a senhora me permita, mas não pode haver um discurso paralelo. Perdoam dívida, como Vossa Excelência diz, dos poderosos, daqueles que não pagam os tributos. Aí dizem que não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo. Exato. Diminui o salário mínimo também, mas olha aqui... Nem o Bolsa Família. Exatamente, senador Lindbergh. Obrigada pela parte. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin. Eu só queria fazer uma última consideração, presidente. Se puder me conceder mais um minuto, eu garanto que é só mais um minuto. É que saiu agora a divulgação dessa nova offshore, Paradise Papers, e sai o nome do ministro Meirelles, novamente. Ele disse que estava declarado no imposto de renda dele. Eu só acho estranho, vou voltar a esse assunto, que o ministro Meirelles era presidente do Conselho de Administração da JBS. Houve um processo de delação de uma empresa como essa e ninguém escutou o ministro. Eu acho que esse caso da offshore, na verdade, a preocupação é com relação com a JBS. Ter depositado o recurso lá. Eu volto a dizer, escandaloso a blindagem que existe em relação a esse ministro. Toda a empresa, seus principais executivos foram chamados à delação. Ele que estava tocando a holding. E ele não é chamado. Então, eu só quero me manifestar sobre isso e trazer a última preocupação nesses 40 segundos. A senadora Gleisi hoje escreveu um artigo sobre o BPC. O BPC é uma renda de um salário mínimo, que quem recebe é pessoa com deficiência, idoso acima de 65 anos, que tem uma renda per capita, uma família, inferior a 1/4 do salário mínimo. Pois bem, o governo editou uma regra que quem não estiver cadastrado até 31 de dezembro vai perder o benefício. Só que o governo ficou no silêncio. Em Minas Gerais, só 10% se cadastraram. Então, eu estou chamando a atenção, esse governo tem que fazer uma campanha, ou, na verdade, tem que ampliar o prazo, porque vão ser os mais pobres os penalizados. Estão fazendo isso, na minha avaliação, de caso pensado, que querem economizar em cima desses, que são os mais pobres e os mais vulneráveis que recebem benefício de prestação continuada. Muito obrigado pela tolerância.